Salve Maria, boa noite a todos. Salve Maria. Meu nome é Laio, sou professor, um dos professores do Cidade de Deus, né? Sou casado, tenho 3 filhos. Esse aqui é o professor Leonardo, também é casado, tem 5 filhos. Né? Então nós vamos brevemente apresentar primeiro o que é o homeschooling, depois o que é educação católica e o que nós temos a ver com tudo isso. Bom, o homeschooling é um termo em inglês que pegou no Brasil, mas é a educação domiciliar. E se nós pararmos para pensar um pouco, muitos santos foram educados em casa pelos pais, né? A começar por Jesus mesmo, né? A Sagrada Família, você tem ali o maior exemplo e o melhor exemplo para os pais que querem educar os filhos em casa. Essa é a ideia da educação domiciliar. Ao invés da criança, do jovem, ele ir para a escola, então os pais, e mais particularmente a mãe, vai fornecer o material, dar a educação necessária, né, a educação escolar, e consequentemente não só a educação escolar, mas toda a educação, no seu aspecto mais amplo possível, para os seus filhos. E isso é uma prática que, como eu disse, é feita desde os tempos mais remotos, mais antigos, né? Mas estruturalmente, como nós conhecemos hoje, né, esse movimento do homeschooling, ele surgiu, ficou mais forte depois do advento das escolas e tudo mais nos Estados Unidos, né? Quando você tinha lá nos Estados Unidos organizado o seguinte, existiam as paróquias, né, católicas. Toda paróquia tinha uma escola. Nos Estados Unidos era assim que funcionava, né? Porém, os pais começaram a perceber algumas mudanças, principalmente na moral dessas escolas católicas, por conta de todo o processo de reengenharia social e tudo mais, né? E aí eles, ao ficarem insatisfeitos com as escolas paroquiais nos Estados Unidos, eles começaram a juntar os pais que moravam perto e fazer escolas também, porque aí eles conseguiam colocar aquilo que eles entendiam por educação para as crianças. Contudo, eles não tiveram muito sucesso econômico, né? Eles fracassaram economicamente, esses pais que tiveram essas iniciativas, né? E aí, então eles começaram a educar apenas em casa. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela Seton nos Estados Unidos começou assim. Era um grupo de famílias que se uniu para educar seus filhos, mas em determinado momento perceberam que não era suficiente, não era possível daquela forma. Então eles começaram a produzir um material, produzir um modelo de educação domiciliar. Isso foi se espalhando. Então, isso é o homeschooling, né? Se alguém quiser, tem uma recomendação de um livro que é da própria Mary Kay Clark, chamado Homeschooling Católico. E lá ela aprofunda a questão da história do homeschooling e também fundamenta esta prática nos documentos da igreja. Algumas pessoas perguntam, mas o homeschooling é algo moral? Existem essas perguntas, tá? O homeschooling, por ainda não ser tratado na Constituição claramente, ele é sendo algo dito ilegal, mas não é. Ele seria algo moral? E ela vai mostrar que não, né? Que muitos santos, muitas pessoas foram educadas, como o próprio professor Nogueira falou ontem, né? Através da educação domiciliar. Então esse livro ele é fundamental que se faça a leitura do homeschooling católico da escritora Mary Kay Clark. Então, no Brasil atualmente não é crime fazer homeschooling, mas também não existe uma legislação que regulamente a prática do homeschooling. Basicamente está sob a tutela do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar que vai analisar, estudar cada família, né? Contudo, está para sair já há um tempo, desde o começo do governo Bolsonaro, uma medida provisória. A ministra Damares está para lançar a medida provisória que vai regulamentar o homeschooling. Diz que ela vai criar um cadastro das famílias, das crianças que fazem homeschooling, e vai ter uma aplicação de prova.
vai ter uma prova determinada lá pelo governo, de alguma forma assim, ou numa escola local, ou fazer uma prova mesmo, né? Para que o governo acompanhe o desenvolvimento dessas crianças. Tá? O fato é que ninguém sabe o que vai estar escrito lá. Então, a ANED, que é a Associação Nacional da Educação Domiciliar, ela acompanha todo o processo junto ao Congresso, né? E ela diz, olha, tudo que se fala é mera especulação da questão do homeschooling, da medida provisória, né? E então, nós não sabemos ainda o que virá. Sabemos que já é algo muito positivo em vista de todo o processo, a falta de um legado no Brasil, especialmente no século XX, dessa prática da educação domiciliar, né? Isso era comum antes, sempre foi comum a prática da educação em casa, mas isso se perdeu, especialmente ao longo do século XX, mais especialmente ainda, como o próprio professor ontem falou, a partir da educação obrigatória, a educação escolar obrigatória. Tanto os papas quanto a Constituição prevê que cabe aos pais o dever gravíssimo da educação dos filhos. É um dever gravíssimo procriar e educar a prole. Então, não se diz exatamente na própria Constituição e nos documentos da igreja, a igreja não fala assim, olha, tem que ser educação escolar, fala que os pais têm que educar. A educação formal, dar a educação para o filho. E é justamente isso que o homeschooling traz para si. Nós sabemos, muitas pessoas se motivam a fazer homeschooling por diversos fatores. Nós sabemos a situação das escolas hoje. Como já dissemos, cabe aos pais ter os filhos, quantos Deus quiser, e educá-los. Se cabe aos pais educá-los, temos que tomar muito cuidado com os locais onde colocamos nossos filhos, né? Porque é aquele velho ditado, o muro que a gente levanta num dia, vem uma pessoa facilmente e empurra e derruba, certo? Então, o homeschooling não é propriamente a contra-escola. O homeschooling é um movimento, cremos firmemente, que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo para resgatar as nossas crianças, não colocarmos elas, não expô-las ao mal, a toda a ideologia, não só o gênero marxismo. Gente, essas ideologias hoje, elas são a ponta. As ideologias na educação são seculares. A educação do século XIX também era ideológica. A educação do século XVI também era ideológica. Então nós não podemos trocar os 6 por meia dúzia. É lógico que eram ideologias aparentemente menos nocivas que as atuais, né? Como nós vemos, todo mundo deve receber em celular algumas coisas de cenas impactantes dentro de escola, de brigas, de coisas que eu não preciso nem relatar aqui porque está gravando, né? Mas o homeschooling não é uma anti-escola, é, portanto, esse movimento que está surgindo, onde os pais, na defesa do filho e também no cumprimento da vocação do matrimônio, eles vão e educam os seus próprios filhos. E também é algo muito positivo, porque o homeschooling acaba também, por tabela, vamos dizer assim, trazendo a mãe de volta para o centro da sua missão, que é educar as suas crianças. O centro da missão da mulher, da maternidade, é a educação de seus filhos. Então, exige-se, vamos para coisas mais práticas, né? Exige-se dos pais muito sacrifício, porque financeiro, certo? Porque muitas vezes o salário do homem não é tão suficiente para a manutenção da casa, tá? Então a mãe acaba muitas vezes saindo do trabalho e a coisa aperta um pouco, mas nós temos muitas famílias, são centenas de famílias que aplicam o nosso material e atestam que
é apertado financeiramente, mas a graça que recebem vale o esforço, vale a pena a cruz que carregam, né? Então trazer a mãe de volta para o seio da família é algo assim que não tem como pagar, né? É algo muito importante. Bom, ficou claro que o homeschooling, assim mesmo, até com essas escolas, surgiram na Igreja Católica. Então, tanto dentro da realidade da educação domiciliar quanto da realidade escolar, nós temos que entender o que a Igreja entende por educação. E para isso, né, a Igreja, ao longo de todo sempre escreveu muitas coisas, né, os santos escreveram bastante coisa sobre educação, mas tem uma encíclica do Papa Pio XI que é essencial para a gente entender a educação católica, que é a encíclica Divini Ilius Magistri, de Pio XI. Né? Se quiserem anotar, é importantíssimo que nós leiamos essa encíclica. Então lá ele vai dar as bases, os fundamentos, tudo, como deve ser uma educação católica. Primeira coisa que é importante notar no processo de educação, não só escolar, mas educação da pessoa humana, é a sua finalidade. Esse é o primeiro ponto lá que o Papa nos chama a atenção. A finalidade da educação é levar a criança, o jovem, o adulto, qualquer pessoa, à vida eterna. Então, tudo na nossa educação, a educação dos nossos filhos, deve estar voltado para a vida eterna, para que nós possamos chegar no céu, para que nós sejamos santos. Esse é o primeiro ponto, que é o mais importante, porque define para onde nós vamos. Hoje nós temos uma educação instrumentalizada, onde os cursos, a escola está voltada para o mercado de trabalho. Então, provavelmente, todos nós somos ensinados a ser um trabalhador. Não fomos ensinados a ser pai, a ser mãe, a ser um cristão, a ser qualquer outra coisa. Simplesmente a suprir uma necessidade do mercado, né? A gente, quem já estudou todo esse processo, é um processo que foi causado, para que, de fato, se tirasse essa possibilidade das pessoas de buscar a vida eterna. E se lermos, não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ler a obra A Educação Segundo a Filosofia Perene. Está disponível no site cristianismo.org.br, acho que é esse site, e lá o autor vai dizer, né, seguindo a tradição desde os filósofos gregos, e mais diretamente em Santo Tomás de Aquino, a educação tende para a contemplação da sabedoria, que em outros termos podemos dizer, tende a configurar no educando o Cristo ressuscitado. Como São Paulo disse, a finalidade da vida humana é se configurar a Cristo. E se a educação ela tem que estar à mercê desse princípio, desse princípio e dessa finalidade, configurar o aluno a Cristo ressuscitado. Como lá eu disse, para a vida eterna. Isto é a educação em todo o seu conjunto, não só a educação catequética. Nós já colocamos assim a mão para segurar, para não cairmos num abismo. Por quê? Não estamos falando de catequese propriamente. Estamos falando da educação em todo o seu conjunto. O Papa Pio XI, na Divini Ilius Magistri, ele vai dizer que a educação envolve tanto a realidade espiritual da criança, quanto a realidade física, quanto a realidade social. Certo? Então, ela é ampla, especialmente a realidade intelectual. Então, nós temos que, através da educação que daremos para os nossos filhos, contemplar tudo isso, a sua realidade espiritual, física, a sua realidade, como eu acabei de dizer, né, a sua própria realidade corporal e intelectual, certo? Então não é somente a catequese, é o todo. Então quer dizer que não podemos cair em uma ideologia severa que está denunciada pelo Papa São Pio X, que é outro documento que fundamenta a nossa concepção de educação,
o nosso material. A encíclica Paciendi, como Dominici Gregis, né? Lá o Papa São Pio X vai alertar: nós não podemos cair naquele tipo de concepção educacional em que em determinados momentos se ensina a criança a religião e em outros momentos se ensina a ciência. As coisas, portanto, não devem se misturar. Ora, isso é de um perigo que São Pio X vai resumir o modernismo em a síntese de todas as heresias. Porque é justamente aí que consiste, é isso que fez o Renascimento. Separar a fé da razão, da ciência. Isso pertence aqui ao campo da fé. Isso pertence ao campo da ciência. Não vou misturar as duas coisas. Isso está previsto na encíclica de São Pio X. Isto é nocivo à educação das crianças. Nós não estamos aqui colocando uma opinião do Instituto Cidade de Deus sobre a educação. Estamos nos subordinando à verdade eterna, já identificada desde o tempo dos gregos, quando diziam que a educação devia levar o aluno à contemplação da sabedoria, até hoje. Isso, nos termos católicos, vamos dizer que é a configuração a Cristo. Papa Pio XI usa um termo mais interessante. Ele fala: a educação consiste em formar o Cristo no educando. Se não temos essa finalidade, ou se não atingimos esse objetivo, estamos fracassando. Por isso que não adianta recuarmos ideologias. Não adianta, não é estratégia, porque nós estamos falando de educação católica. Não estamos falando aqui de educação para crianças que não conhecem a fé, que não têm fé, que são pagãos. Estamos falando da educação católica. São Tomás de Aquino vai dizer, sim, na Suma contra os Gentios, que você não vai argumentar usando a autoridade da Sagrada Escritura com o pagão, porque ele não considera a Sagrada Escritura como autoridade. Por mais que muitos pagãos se converteram a ler a Sagrada Escritura, como Santo Agostinho, por exemplo. Ele falou: pode-se sim fazer o uso de argumentos racionais, porque a razão ninguém nega, teoricamente, naquela época a razão ninguém nega. Hoje é duro até isso, né? Se negou a razão, atrofiou-se, e não é que cresceu a fé, não, ficou, eu não sei o que é submeter, é uma cápsula proteica de hormônios e sentimentos que o ser humano está se tornando, porque a educação forma a conduta. O Papa Pio XI vai dizer ainda: a educação, ela forma a criança no que ela deve ser e como ela deve se portar. Então veja, também forma a conduta. E aí ele continua: em face a alcançar a vida eterna. Então, ensinando matemática, ensinando português, ensinando história, é possível que se ensine todas as coisas. Nós vamos ensinar as crianças a fazer uma análise sintática, é óbvio. Vamos ensinar ela a fazer uma conta, as operações básicas até uma integral. Não sei se tem integral no material, acho que não, né? Pode colocar, mas sim, isso terá no material. É possível se fazer isso com as crianças. E a gente tenta sempre ensinar o pai para que ele consiga passar aquilo para o filho. Então muitas mães falam, né? Mas eu não tenho graduação, eu não sei. Você acha que eu esqueci, que eu lembro de fazer lá uma distribuição de átomos, essas coisas? Eu vou passar vergonha com meu filho, que é nada. Nós temos, olha, é até perigoso falar isso aqui nesse ambiente, mas os que mais atrapalham a gente são os professores, porque já tem concepções, às vezes cristalizadas, de educação e não conseguem tirar aquilo. É necessário fazer um processo que nós passamos, é uma espécie de exorcismo intelectual. É verdade. Tem uns demônios que estão na nossa inteligência aí, que estão bem escondidinhos, muito bem, obrigado. Né? E é justamente a educação católica que vai dar a bênção para que esses demônios se vão.
E pode falar. Só para entender melhor a questão da educação católica, Santo Tomás, ele tem uma frase que é meio difícil de entender assim, mas ele vai tentar explicar. Ele fala assim: assim como o médico é dito causar a saúde no doente através da operação da natureza, o mestre é dito causar a ciência através da operação da razão. Então, muito mais do que passar um conteúdo para as crianças, a educação católica consiste em mostrar um caminho. Eu sei que essa frase é muito usada, né? Aprender, aprender e tudo mais. Mas esse é de fato o aprender, aprender. Porque a criança ela tem que pensar como mestre. Não é isso? Ao discípulo cabe ser como mestre. Então o conteúdo é apenas um caminho. Mas como que eles vão aprender esse caminho? Através do conteúdo. Ele é um meio. É um meio pelo qual nós vamos, através das operações naturais da razão, causar a ciência. Ele vai aprender de fato. Como? Pensando. Então nós entendemos que o método, na prática, tem que ser um método muito mais de reflexão do que de repetição. Porque a repetição ela é muito usada hoje na educação, principalmente para passar em vestibular, né? Então é o mesmo sistema que você usa para adestrar um animal. Você repete, 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 não é isso? Dá um estímulo positivo e estímulo negativo. Vai repetindo até que ele faça o que você quer do jeito que você quer. Nós não fazemos isso com a criança. Nós, a todo momento, tentamos mostrar que ele tem que entender a coisa, tem que pensar sobre qualquer disciplina, seja um teorema de Pitágoras, seja um fato histórico, seja a distribuição eletrônica. Mas para tornar isso bem claro, por exemplo, tem jeito de aprender o teorema de Pitágoras através da repetição? Tem. Ora, é fato, os senhores vão dizer assim, mas eu aprendi assim, a professora me deu uma lista com 80 exercícios e o enunciado do exercício lá, dessa lista propunha diversas situações em que eu devia aplicar o teorema de Pitágoras, e eu aprendi que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma da soma dos catetos ao quadrado. Ora, mas os senhores já viram a demonstração do teorema de Pitágoras? Como Pitágoras chegou àquela conclusão? Como ele chegou àquele triângulo retângulo e fazendo as fórmulas e tal? É espetacular, é lindo. A criança vê aquilo e aquilo dá um start, um despertar para a busca do conhecimento, mas não a busca do conhecimento enquanto finalidade. Aqui que está o ponto. Muitos grupos acabam incentivando a busca do conhecimento por si. É o conhecimento, mas o conhecimento voltado para Deus. Não podemos nos limitar à busca somente do conhecimento. Nós não estamos atrás de erudição, de alta cultura. Isto é consequência. Porque em Lucas 12 está escrito: busquem primeiro o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. É evidente que, se os alunos se aplicarem, e o material é volumoso, tem 10 volumes para cada etapa. Se houver um estudo firme, a criança alcança sim, se Deus quiser, a alta cultura e a erudição. Mas não é isso que faz a gente entrar no reino de Deus. A inteligência aguçada, bem desenvolvida, é extremamente necessária em nossos dias. Extremamente. Mas muitos homens foram extremamente inteligentes e causaram danos extremamente, quase que irreversíveis. Então nós temos que buscar o conhecimento em vista do conhecimento de Deus. Santo Agostinho vai dizer que buscar conhecimento por conhecimento é vaidade. Buscar o conhecimento para edificar o próximo é sabedoria. Tá? Então, nós buscamos o conhecimento com finalidades transcendentes, sobrenaturais. Tá? É justamente sobre isso que a educação católica diz respeito. E é muito importante a gente se submeter às diretrizes da Igreja, dos documentos, seguindo a tradição da Igreja de 2000 anos,
A educação de 20, de 30, de 50 anos atrás não pode ser modificada uma tradição de 1.900 anos, não tem jeito. Mais ainda, é anterior a isso. Né? Então, existe sim certos documentos, vamos dizer assim, mais atuais, que acabam por trazendo alguns desvios educacionais. Tá? Nós já participamos, inclusive, de congressos internacionais em Roma sobre educação, porque nós tínhamos uma escola anteriormente, né? Uma escola que pretendia ser católica, mas quando nós a tornamos católica, a perdemos. Né? Então tem que ser bem, quem tem o sonho de montar uma escola, tem que ter muita estratégia. Estratégia, não entendam que seja algo assim, fazer concessões. Católico não faz concessão, né? Mas peça a Deus a graça de, né? Enquanto a cobra vai pro zigue, você vai pro zague, entendeu? Você vai tentando até chegar a hora que ou ela te pica ou você mata ela, né? Então é muito importante seguir as diretrizes, por exemplo, da Divini's Luiz Magister. Nós fundamentamos, por exemplo, lá o Papa Pio XI, a gente fala tanto dessa encíclica, é tão importante que a gente decorou. Eu nem preciso mais trazer ela. Mas o Papa fala assim: a religião deve ser o fundamento e coroa de toda a instrução. Que não só em determinados momentos se ensine a religião ao jovem, mas que toda a instrução, entenda, ele cita lá, toda a escola, todo o homeschooling, toda a casa, todos os livros, todo o currículo, seja perpassado pela fragrância, ou seja, da educação católica tem que sair o odor de Cristo, ele vai dizer, a doce fragrância de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então ensinamos o que é natural para o jovem. Se ficarmos no natural, caímos na pior ideologia possível, que é o naturalismo. É pior que o marxismo, é pior que o gênero, é pior que o protestantismo, é pior que tudo que vocês imaginarem. O naturalismo. Permanecer apenas na sua própria natureza, sem transcender para a vida da graça. Tá? Então, aprendemos as coisas naturais. Sim, é importante, gente. Não podemos ter o oposto, um certo protestantismo, uma aversão à razão, né? O protestantismo chamava a razão, Lutero chamava a razão de prostituta da Babilônia. Veja que não podemos cair no protestantismo. Lembre-se, a virtude está entre vícios, né? Não podemos cair nem no racionalismo e nem no protestantismo. Então, aprendemos o que é natural, mas sempre dando direcionando para o que é sobrenatural. Por exemplo, falamos lá dos elementos. Falamos sobre... Só vou dar um exemplo. Aqui na apostila, no livro do ensino médio, aqui tem antropologia. Esse livro aqui segue mais ou menos uma estrutura curricular proposta ali no Didascalia com Diogo de São Vitor. Tá? Aqui tem estudo para 2 meses. A criança o jovem. Não se assustem, porque é assim, ó. 2 anos? Hã? 2 anos ou 2 meses? 2 meses. Se a criança estudar 6 páginas por dia durante 2 meses, 20 dias por mês, estudar 5 horas por dia, só de segunda a sexta, ela dá conta de fazer 6 páginas por hora. Por hora. São 6 páginas por hora. Pegue um livro de literatura e leia. Chegamos a ler de 40 a 60 páginas por hora de literatura, quem está habituado. Partimos do pressuposto que o nosso aluno, ao chegar no ensino médio, ele já terá o hábito de estudo. E também, quem não tem, que crie. Né? Até porque, segundo o São Vitor, a educação ele é um caminho de ascese cristã. Então, tem que ser sacrificante, porque é um caminho de santificação. Não existe santo sem cruz. Sim. Nós temos que abraçar a cruz. Por exemplo, aqui nós temos uma disciplina de antropologia. Ah, mas vocês explicaram antropologia? Sim, que o homem é um microcosmos, né? Ele reúne
a realidade espiritual e a realidade animal, a realidade material, né? O homem possui os seus sentidos externos e internos. O homem é capaz de conhecer através daquilo que Aristóteles chamou de psicologismo racional e contínuo. Isso é verdadeiro, isso está contemplado, por exemplo, em Santo Agostinho e em Santo Tomás de Aquino, ou seja, a origem das ideias. Gente, nós sabemos a origem das ideias. Isso aí é a grande briga que tem no ambiente científico. Mas como o conhecimento se origina? Descartes deu a sua opinião, péssima, horrível. Voltaire, Hegel, Kant, todos eles foram determinando ali a origem das ideias. Mas os que acertaram, adivinha quem foi? Né? Santo Tomás de Aquino, trazendo o legado de Aristóteles, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, o sentido interno, a imaginação. Nós temos imaginação, certo? A imaginação é essencial na origem das ideias, certo? Porque através dos sentidos nós apreendemos a realidade e isso forma uma imagem na nossa imaginação. Mas não vamos explicar isso, porque é um assunto... Estou vendo que estou entediando vocês, né? Então é sempre assim. O aluno não vai ficar separando as coisas. Ele sabe o que é imaginação. Assim como, eu não sei se no ensino médio hoje, dos colégios, se ensina mais os sentidos internos. Eu não sei, eu desconheço. Não? Né? Mas eles têm isso. Mas como purificar a sua imaginação? Para quê? Tanto a sua imaginação quanto a sua memória. Por exemplo, memorizar a Sagrada Escritura é essencial. A gente fica querendo memorizar os poemas de Luís de Camões, nós queremos ficar memorizando os poemas de não sei quem, mas nós não conhecemos o poema de Santa Teresinha de Lisieux, nós não conhecemos os poemas de São João da Cruz. A gente quer formar o quê? Cidadão para a pátria ateniense? Nós queremos formar gregos ou cidadãos da pátria celeste? Entende? Não há, de certo modo, esse antagonismo, mas nós estamos falando da educação católica. Então, entre os poemas de Cecília Meirelles e os poemas de Santa Teresinha, para o católico tem que ficar clara a opção. Primeiro, como diz São Tomás, é necessário que o sábio contemple a verdade primeiro. Contemple a verdade primeiro. Ordene todas as coisas. Vê o mal, identifica o mal e dá a solução. Então a gente tem que primeiro que as nossas crianças, lembra que estamos falando de educação de criança e de adolescente e de jovem. Primeiro é necessário que ele contemple a verdade. Gente, perto dos santos, perto da riqueza da igreja, perto de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles é uma poeira. Perto de Aristóteles, né? Porque toda a obra, toda a verdade de Aristóteles, tudo aquilo que ele conseguiu chegar, já está na obra de Santo Agostinho, de São Tomás. Então é muito importante que nós orientemos o estudo, primeiro para a contemplação da verdade. Porque em muitas obras podem conter frases, às vezes uma palavra, podemos até parafrasear, né? O centurião, basta que diga uma palavra que eu serei salvo, mas às vezes basta que diga uma palavra e nós sejamos condenados, né? Porque às vezes tem ideias extremamente perigosas em obras que nós não percebemos. Por exemplo, dar para um adolescente de seus 12 anos o diário de Anne Frank é perigosíssimo. Naquela obra, ela diz do relacionamento que ela tem, um desejo homossexual, e depois começa a relatar a sua genitália na obra. Ora, um menino lendo isso com 12 anos de idade, temos que mas vamos formar gente caduca, gente que não vai saber brigar? Muito pelo contrário. No ensino médio, inclusive, nós temos uma disciplina chamada Serpentes Filosóficas. Esse nome, nós batizamos a disciplina com esse nome, mas é esquisito no primeiro momento, mas eu já vou explicar. A beata Ana Catarina Emmerich,
Eu sei que tem gente que não gosta dela, tal, mas existe uma obra chamada A Conjuração Anticristã, de Monsenhor Henri de Lassis. Essa obra, sobre a maçonaria e a sua influência dentro da Igreja Católica, o padre, né, o Monsenhor de Lassis, submeteu essa obra a ninguém mais, ninguém menos que um papa que ninguém conhece, um papa tal chamado São Pio X, conhece esse papa? Ou seja, ele submeteu a obra dele, o imprimatur, ele pediu para o São Pio X mudar. E ele recebeu uma carta de um homem tanto santo, ou um pouquinho menos, eu não falo tanto mais, Merri Delval, o cardeal Merri Delval. Já fizeram a ladainha da humildade? Quem já fez? A ladainha da humildade é composta por esse cardeal Merri Delval. Ele falou: essa obra é magnífica, é espetacular. Então, como o de Lassis colocou a Ana Catarina Emmerich na sua obra, e ela foi lida por São Pio X, eu parto do pressuposto que podemos citá-la aqui. Ela hoje é beatificada, tá bom? E ela, às tantas, ela era uma mulher muito mística, né? Ela teve uma visão de jovens com serpentes nas mãos dentro das universidades, engolindo o veneno dessas serpentes. E ela pergunta para o anjo dela, eu não sei se é o anjo ou se é o próprio Cristo, e o Cristo fala: estas serpentes são as serpentes filosóficas. E ela fala, ele estava se referindo a Kant, a Hegel, a Schelling, a Fichte. Olha só como o céu chamou esses homens, serpentes filosóficas. E nós tentamos ensiná-los no material do ensino médio as principais ideologias destes homens, quem foram, a essência de sua ideia e a maneira pela qual eles vão refutar essas ideias. Porque a gente tem que formar católico sacudido. A gente não pode formar católico, como dizem o pessoal, tem uma expressão, jujuba, né? Aquele católico assim, não, vamos rezar, né? Vamos rezar, não, o mundo está caindo, vamos rezar. Puxa vida, a oração sustenta o mundo, mas horas, eu não sei de um santo que também ficou somente na oração, a oração da base para nosso apostolado, a alma de todo apostolado, né? A obra, me fugiu o nome agora, grande obra, a alma de todo apostolado. Ou seja, nós temos que formar católicos de verdade, mas primeiro formemos as nossas crianças, os nossos jovens na verdade da fé. Ou seja, a igreja, ela tem um rio cheio de riquezas, pérolas, joias, diamantes, e você vai dizer para o seu filho, jogue ali as redes, e é 100% de chance que ele pegará preciosidades. A educação profana, ela é um rio turvo, que continha joias que os santos conseguiram extrair, né? Mas se lançarmos as redes à torta e à direita, né? Não vem só pérola, certo? Então, hoje nós, por exemplo, no apostolado, que eu creio que a maior parte daqui tem, o apostolado em defesa da vida, nós temos que tomar contato com literaturas, com leituras horríveis. Quem gosta de ler Judith Butler, né? É uma coisa horrorosa. Quem que gosta de ler, sei lá, Jean-Paul Sartre? Mas muitas vezes a gente tem que ir lá naquelas coisas, mas depois de ter uma formação sólida, tá? Porque a gente, eu não sei os senhores, mas a gente cansou de ver ao longo da nossa vida católico entrando nas universidades com terço e Bíblia na mão e saindo com baseado, né? E a blusa do Che depois de 6, 7 meses. Mas em 6 meses eles conseguiram derrubar que tipo de formação que a gente deu. Então tem que ser sólido, tem que ser a parede lá que o Dom Justino nos contou, a parede do mosteiro. Mas aguentou até bala de canhão. Negócio incrível. Tem que bater e a bola cair, né? Mas temos que ter preparo, certo? Bom, como que nós chegamos a isso? Acho que é importante contar assim, o que é o Instituto Cidade de Deus. Como o Leonardo já disse, nós tínhamos uma escola, né? Nós éramos professores dessa escola,
E em determinado momento a gente começou a pensar, mas o que a igreja diz sobre a educação? E fizemos todo esse trajeto que nós tentamos passar para vocês aqui. E aí nós começamos com aquela frase de Pio XI, né, de Pio XI, né, que todas as disciplinas, né, devem ser perspassadas pela piedade cristã. Então nós começamos em cada disciplina a pensar, mas como que eu na aula de filosofia é fácil, eu vou ensinar filosofia católica, mas como vai ser a aula de história, matemática, geografia, de ciências, todas as disciplinas, como que elas vão ter o odor de Cristo? E aí nós fomos estudando, né? E esse é o fruto do nosso trabalho, né? de pesquisa, de oração, de tudo, né? E em determinado momento, então, nós estávamos nessa escola, essa nossa proposta de educação, quer dizer, a implementação da proposta da igreja para a educação foi rejeitada. E aí nós saímos dessa escola, eu falo em 15 professores. Então, nós somos um grupo de 15 professores que saiu dessa escola e começou a escrever material, porque dando aula não dá tempo de escrever nada. Meu professor sabe. A escola exige muito dos professores. Então nós paramos, nós não damos mais aula hoje, só por Skype, para os alunos que precisam, e começamos a escrever esse material. Isso é fruto da nossa experiência, dessa nossa conversão, esse nosso exorcismo intelectual, que eu creio que todos têm que passar. Não adianta um pai querer usar um material desse se ele também não entender o que é uma educação católica, que vai chegar uma hora que vai entrar em conflito. Mas por que vocês não dão Machado de Assis? Simples. Porque ele apresenta temas imorais. Se ele pode ler um Santo Agostinho, por que ele vai ler Machado de Assis? Se ele pode ler alguma coisa, alguma literatura que vai levar ele para o céu, por que dá uma coisa pagã, terrena? O objetivo da educação é a vida eterna. Ah, mas ele foi Machado de Assis foi um grande literato brasileiro. Ninguém está falando que não foi. Acontece que ele não buscou a vida eterna. Então ele não pode ser exemplo para as nossas crianças. Assim como os outros tantos autores, ditos clássicos no Brasil, não podem ser exemplo. Eu não quero que meus filhos tenham Cecília Meirelles como exemplo de vida. Eu quero que eles tenham São João da Cruz, Santo Agostinho, Santa Teresinha. Nisso consiste a educação católica, que nós estamos formando outros Cristos nas crianças. E se nós não nos atentarmos aos pequenos detalhes, por exemplo, a virtude da pureza. A virtude da pureza, ela pode ser comparada com a taça de cristal. Uma vez que você fez um risco na taça de cristal, nunca mais esse risco sai. Uma vez que os nossos filhos têm contato com uma imoralidade, acabou, eles não são mais puros. E não tem o que se faça. Eles podem se arrepender, eles podem se converter, mas riscou o cristal. Só um exemplo claro, alguém conhece o livro de Monsenhor Calmo, O Verme Roedor? Esse livro é fundamental a leitura também. Lá ele dá o fundamento dos santos a respeito desse assunto que tratamos. A questão da literatura, a história da literatura, por exemplo, os santos dos primeiros 5 séculos da igreja, eles todos estudaram nas escolas pagãs de ciências e letras, porque não havia grandes intelectuais e referenciais e escolas católicas, né? Então esses homens recorriam aos pagãos. Por exemplo, São Jerônimo. Conhece São Jerônimo, pessoal aqui? Recorte salteado, né? São Jerônimo, talvez os senhores estejam sendo prolixos aqui, os senhores já conhecem essa história. Mas São Jerônimo, até os 18 anos dele, ele teve uma educação exclusivamente católica. Ele foi alfabetizado lendo a Sagrada Escritura. Exclusivamente católica. Com 18 anos de idade, São Jerônimo foi para uma escola de ciências e artes de um homem chamado Donato, mas era o Donato profano. Tá? E ele se apaixonou por Cícero, ficou maravilhado. São Jerônimo, ele teve educação católica, mas ele gostou tanto de Cícero, tanto, que se diz que ele
para copilar as obras de Cícero, desmaiava, ele não comia. Ele decorou livros inteiros dos gregos e dos romanos. Ele compilou várias, criou uma biblioteca. E um determinado dia, fazendo oração, ele estava rezando, ele entrou numa espécie de êxtase. E ele estava no próprio tribunal. Ele estava no próprio tribunal dele. E Cristo, com um olhar severo, diz para ele: qual é o seu estado? São Jerônimo disse: sou cristão. Cristo retruca: vós não sois de Cristo, sois de Cícero. E aí ele ordena que os anjos açoitem Jerônimo. Mas os outros anjos, eu não sei, acho que o da guarda dele era mais forte que os outros, conseguiu de Cristo. Ele disse, ele é jovem, na visão ele viu isso, ele é jovem, ele pode se emendar. E São Jerônimo sai do êxtase. E aí diz o quê? Que ele se aplicou à busca da sabedoria das coisas divinas com muito mais afinco do que ele fez com a outra forma. Por que nós estamos querendo dizer isso? Parece um pouco, um tanto diferente isso tudo, né? Mas nós temos que pensar nisso. Nós somos de Cristo ou de Cícero? Somos de Cristo ou de Machado? Sabe, não é como nós dissemos, a fim de, por exemplo, mostrar os erros e os pecados evidentes que há em Dom Casmurro de Machado, né? Adultério, possível adultério, quem o sabe, né? E tantas coisas, o capítulo que fala quando Machado tenta, Bentinho tenta matar o seu filho com veneno. Quando o capítulo A Mão de Sancha, quem lembra desse capítulo, né? Que ele tenta pegar na mão da esposa do amigo dele, que ele achava que tinha traído com a esposa dele. Meu Deus do céu, certo? Então a gente vai lá com 12, 13 anos, um molequinho lendo aquilo, meu Deus, mas é alta cultura. Mas vamos tomar cuidado, vamos formar primeiro as nossas crianças, contemplar a verdade, lembre-se, contemplar a verdade, ordenar a vida, a própria vida, aí ver os erros, e dar soluções para tal, né? Então é um percurso que Monsenhor Galme vai falando muito tempo. Ele vai mostrando como foi justamente, veja só, gente, Santo Tomás de Aquino estudou Aristóteles. Nós não estamos tapando só com a peneira. Ele estudou Aristóteles, e Aristóteles ajudou Santo Agostinho a alavancar para conhecimentos e definições aguçadíssimas, coisas que não se encontrava, conceitos para a nossa fé, conceitos do conhecimento de Deus que ele foi lá extrair de Aristóteles, certo? Veja que os cristãos estudaram os pagãos, mas para muitas vezes alavancar no conhecimento de Deus ou para refutar as suas vãs filosofias, né? Então, para finalizar essa parte, nós não podemos esquecer que a revolução na educação começou, e isso é clássico, isso todo mundo sabe, que a revolução na educação começou num período chamado Renascimento. Olha, gente, o mesmo afã, só que desordenado, de buscar a literatura pagã, gerou uma revolução que vemos as consequências mais drásticas agora, o período chamado Renascimento. Petrarca, Boccaccio, esses homens, os ditos humanistas, eles eram católicos, tinham convicções católicas, vida ilibada, né? Mas eles pegaram toda aquela literatura profana, né? Se apaixonaram, começaram a formar cidadãos, bons cidadãos, e não mais bons cristãos, que eram, por sua vez, bons cidadãos. E começaram a formar bons cidadãos, homens grandes, eruditos, homens, e aí a educação, eles achando que estavam resgatando o apogeu da educação, eles estavam no voo da galinha, que é de Aristóteles, né? Acho que é de Aristóteles que fala do voo da galinha, ou seja, a galinha só voa para baixo, né? Ela só vai para baixo.
ela não é não vai alçar o voo. Eu só não vou dar o exemplo da águia, porque senão vão achar que eu li muito Leonardo Boff, né? Leonardo Boff gosta da águia. Então é justamente essa a proposta que nós temos, fazer esse percurso com nossas crianças, de estudar o natural para o sobrenatural, de contemplar a verdade através do estudo de história. Eu dou, por exemplo, sou professor de história, eu dou Revolução Francesa, dou Segunda Guerra Mundial. Mas, por exemplo, quem sabe, seu professor de história disse que Nossa Senhora, em 1917, disse para a irmã Lúcia que se o mundo não se emendasse, começaria uma guerra pior. A causa da Segunda Guerra Mundial não foi a invasão da Polônia, foi porque o mundo não se emendou. Como sabemos isso? Porque Nossa Senhora falou? Mas o senhor fala que Hitler invadiu a Polônia? É evidente. Hitler invadiu a Polônia. E na verdade ela diz mais ainda, ela fala assim, e o sinal que começará uma guerra pior será uma luz desconhecida, tomará a Europa. E essa luz foi notificada, essa luz foi percebida, está em jornais. Não é uma coisa assim, não, alguém viu uma luzinha lá bonita. Não, viram mesmo. Uma luz encharcou a atmosfera, um avermelhado, tem jornais comprovando esse fato. E no dia seguinte, Hitler invadiu a Áustria, porque alguns historiadores falam que o início da Segunda Guerra Mundial se deu com a invasão da Polônia. Mas a guerra começou de fato quando Hitler já toma a força a Áustria. A Áustria não conseguiu reagir, ela ia fazer o quê? Mas a causa da guerra foi essa, está lá. Então nós temos que trabalhar esses conceitos. Ora, a escola fala de Mussolini, eu também falo, mas eu falo também de São Maximiliano Kolbe, né? Então temos que ir trabalhando essas coisas, esses referenciais. Um outro exemplo, para deixar um pouco mais claro. Acho que é 6º ano, o conteúdo lá programado, que é o ciclo da água. Então a criança aprende o ciclo da água, as transformações, sublimação, evaporação, tudo aquilo lá, né? Mas só faz nós católicos entendermos o ciclo da água se nós pensarmos no batismo de Jesus. Já que existe o ciclo da água, então toda a água na face da terra passou, ou em algum momento, pelo corpo de Cristo. Jesus purificou todas as águas quando ele foi batizado. Você só entende essa frase que tem lá no missal, alguma oração do santo, não lembro, que Jesus purifica todas as águas, se você entender o ciclo da água. Então você dá um sentido transcendente daquilo que é natural. E aí você, no mínimo, começa a desenvolver a imaginação da criança. Isso. Esse é outro ponto, né? Porque por que nossos filhos não podem desenvolver imaginação lendo a Sagrada Escritura, vendo as histórias dos santos? É claro que elas vão desenvolver, né? Nós não precisamos contar contos e fadas para desenvolverem a fantasia. Naturalmente a criança já imagina. E melhor se ela imaginar com exemplos da Bíblia, com os santos, se eles brincarem com os santos e não brincarem com fadinha, com um duendinho. E é isso que as histórias infantis que são católicas proporcionam. É muito importante a formação, o desenvolvimento da imaginação, do imaginário. A criança precisa disso. É muito importante. São Tomás de Aquino vai dizer isso, tá? Mas podemos fazer isso, assim como é dito que nós podemos decorar a Sagrada Escritura. Por que é importante decorar? Porque você santifica, você sacraliza a sua memória. Na sua memória está a palavra de Deus. Isto sacraliza, vamos dizer. Santifica a sua memória. Por que não santificar também a imaginação? Ou seja, que o seu filho consiga, através disso, ele vai conseguindo abstrair, vai conseguindo imaginar, né? Porque ao invés de brincar de Homem-Aranha, ele não brinca. As minhas filhas adoram brincar, elas são os pastorzinhos em Fátima. Então estão exercendo, está desenvolvendo imaginário. Eu não preciso ficar dando ordens para ela, fazendo isso ou aquilo. Elas pegam o véu assim, colocam e começam, Santíssima Trindade, meu Deus, e começam e se empolgam. Eu tenho 4 filhas, minha esposa está grávida do 5º, né? Então isso nós atingimos, nós pretendemos atingir os objetivos
que sabemos que são necessários para o desenvolvimento intelectual das crianças. Sim, essas coisas são necessárias, tá? Mas vamos olhar isso numa perspectiva católica. Porque estamos formando católicos. Um outro ponto também que é importante a educação das crianças é em relação às brincadeiras, né? É óbvio e evidente que uma criança aprende brincando. Inclusive você não precisa ensinar seu filho a brincar. Naturalmente ele sabe brincar. Eu falo isso porque existe muito essa onda moderna de a criança tem que aprender brincando. Esse é o jargão, né? Nós entendemos um pouco diferente. Entendemos assim como Eclesiástico. Tudo é bom no seu tempo. Há tempo de brincar e há tempo de estudar. A gente só quer separar as duas coisas. A criança precisa aprender a estudar. Ela precisa ter uma vida intelectual. Não precisa ser ensinada a brincar. Então, nós não usamos nenhum tipo de jogo para ensinar. Não usamos o tal do lúdico para ensinar. Porque a criança tem que chegar, nem que seja no começo, 15 minutos, porque a criança não vai estar acostumada. Imagina uma criança de 4 anos, está acostumada com a bagunça da escola, sentada numa cadeira, colocar na frente de um livro. Esses 15 minutos ela tem que entender. Agora eu vou estudar. Esquece o resto. Sim, Esquece. porque há um tempo para cada coisa. Nós somos contra a criança brincar? Não. As minhas crianças brincam mais do que estudam. Elas brincam mais do que estudam. Certo? A minha mais velha tem 4 anos. Você acha que eu vou dar 6 horas de estudo para ela? Não tem necessidade. Entendeu? Elas brincam mais. Mas elas sabem. Por exemplo, o Lion não disse que o estudo faz parte da ascese. Ah lá, o neném ficou feliz. A ascese. O estudo faz parte da ascese. A criança tem que entender que ela ali está, aquela coisa assim que é exigente, ela está unindo o sofrimento dela com o sofrimento de Cristo, né? Faz parte da ascese o estudo. A criança aprende brincando? É evidente que aprende. Nós estamos vendo que as crianças estão aprendendo brincando. Mas é necessário ensinar a rezar o terço brincando? Quem ensina o terço brincando? Né? A gente ensina. E se seu filho começa a bagunçar e brincar no terço? Pega o terço e começa a girar lá, sei lá. Olha, filha, eu vou te ensinar o terço fazendo um helicóptero, né? Não. Ou seja, nós ensinamos. Naquele momento da oração ou da missa, nós falamos: filho, agora você precisa se concentrar. Você precisa ficar quieto. Entendeu? Sai da missa, deixa ele. Né? Saiu lá, acabou, o padre deu... leu o último evangelho, né? Você deixa a sua criança brincar, pular no mato e vai, né? Muito interessante. Porque a educação nós temos que ajeitar, sabe? Porque nós também viemos de experiência de escola. Era muito difícil. A nossa escola, gente, só para ter uma ideia, eu não sei se alguém conhece aqui, o Zé da Ponte, José Pacheco. Alguém já ouviu falar do Zé da Ponte? A nossa escola quase fez um acordo com o Zé da Ponte. É o expoente do anarquismo educacional no mundo. Ele hoje está sendo processado porque a educação dele não funcionou. Em Portugal. Ele criou uma escola em que não tinha paredes, nada. E aí todo mundo, sabe, fazia aquela coisa linda de educação e não sei o quê. Autonomia. E aí a gente quase fez isso na nossa escola. Nossa escola trabalhava com pedagogia por projetos. Eu não sei se os pedagogos estão aqui, né? Pedagogia dos projetos é dito a mais fina flor, o mais fino mel hoje da pedagogia. Ou seja, aquela lá onde a criança diz o que ela vai estudar. E o professor adapta todo o currículo diante do interesse da criança. O Laio disse que a criança precisa causar a razão na criança, mas quem causa é o professor. Quem causa saúde no paciente é o médico. Né? E quem causa, mas quem vai operar a razão é o próprio aluno, né? Isso é fato. Quem vai fazer o uso da razão, a operação, é o próprio aluno. Mas quem causa é o professor. Então a gente tinha isso. Os alunos determinavam lá: vamos estudar os dinossauros. Aí os professores, né? Os lagartões, né? E vamos lá. E aí o professor preparava história, ciência, geografia, tudo, matemática. Vamos lá contar quantos dentes tem o Tiranossauro Rex. Entendeu? Vamos lá preparar a Joaninha. Sempre eram os mesmos temas. Eram dinossauros,
sempre a mesma coisa. Dinossauro e borboleta. A professora adorava mostrar a Os metamorfose. meninos pelas meninas. Isso, então, gente, a gente teve essa experiência. Chegava no 5º ano, as crianças não tinham mais, o parque não tinha mais aqui esse tipo, e chegava lá, tinha esse professor esbelto aqui, com essa cara maravilhosa, com a sobrancelha brava. Eu chegava com o pincel na mão e falava, vamos começar? Eles choravam. Por quê? Porque estavam habituados a entender a educação por brincadeiras. E a transferência para a educação sem isso, alheia a isso, era danosa. A gente só ia catar os cacos lá para o 8º ano, ia começar a fazer alguma coisinha com eles. Foi uma experiência que tivemos. Mas não é isso que move a nossa educação não ser lúdica. O que move é entender que a educação faz parte da SESI. Muito bem, então, salve Maria. Muito obrigado a todos. Aê!